Jornal da Manhã. 91,1. Jornal da Manhã. Na ponta da linha. 8h07 na ponta da linha, jornalista Guga Mendonça. Gustavo Ferrari. Guga, bom dia. Nós já conversamos aí a questão de um mês, né? Você vive um drama por conta do seu filho. O filho do Guga é o Luiz Gustavo. Ele foi atropelado no bairro do Queens, em Nova York, no mês de março desse ano. E desde então ele segue internado num estado bastante delicado, né, Guga? Eu gostaria que você atualizasse aqui os sorocabanos. Qual é a situação do Luiz Gustavo nesse momento? Bom dia. Bom dia, Gustavo, bom dia, Rosana, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, agradecendo aí ao Kiko também. E a situação do Luiz, a gente pode dizer, né, de forma pragmática, que ele tem tido melhoras. Isso é muito bom em relação ao quadro, né, que é gravíssimo. Isso a gente não pode deixar de lado, mas na última semana, por exemplo, ele fez a cirurgia de reconstrução do crânio, né? Então agora é uma fase muito decisiva, porque é nesse momento que ele poderá ter todas as evoluções, a questão da plasticidade. O Luiz é muito jovem, né? E a nossa esperança, a nossa fé é exatamente em relação a isso, que ele possa, né, que a parte, né, que ficou intacta, ela consiga, né, assumir as funções da parte lesionada, da parte que ele perdeu. Então é um momento de muita expectativa. Até agora, Gustavo, ele não teve grandes reações neurológicas, né? O estado de saúde clínico dele é muito bom, foi isso que manteve ele, né, ele até agora, sem dúvida nenhuma, porque hoje, para você ter uma ideia, Gustavo, ele respira sem aparelhos, né? Ele respira 100% por ele, né? E com uma oxigenação perfeita e tudo mais. Mas as reações neurológicas ainda não vieram, e a nossa esperança agora, né? E com muita fé em Deus, que todos nós temos, que a plasticidade funcione. Ele é muito jovem. Se acontecesse com uma pessoa mais velha, talvez não tivesse essa possibilidade. A gente tem muita fé agora nessa plasticidade, né? Que pode ocorrer, e ele possa ter evoluções. A gente acredita muito, mas até agora, por exemplo, a última cirurgia foi um sucesso. E o que é importante no Luiz Gustavo sempre, que ele sempre foi um lutador, é importante é que ele sempre supera as expectativas dos médicos. Ele chegou lá, 1% de chance de sobreviver, para você ter uma ideia, Gustavo. E hoje, assim, de certo modo, apesar de todo o choque, de toda a tristeza que a gente vive no dia a dia, a gente fica otimista com essa força que o Luiz Gustavo tem. Isso é sensacional. Ô Guga, você está em Nova York ou você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo, né, com alguns compromissos de trabalho, mas entro de férias de novo, inclusive entro de férias hoje, né? E domingo eu estou indo para Nova York, vou ficar lá um mês, vou acompanhar passo a passo essa recuperação do Luiz Gustavo. Mas importante, né, Gustavo, que segunda-feira começa o julgamento e começa a nossa busca por justiça. Você vai acompanhar o julgamento. Gostaria que você nos dissesse, Guga, como que vai funcionar esse julgamento? É o Estado oferecendo a denúncia contra o condutor, né, o motorista que fez o atropelamento. Há uma pena mínima. Isso pode ser convertido em trabalhos para a sociedade. Enfim, ele pode pegar cadeia. Eu gostaria que você desse uma panorâmica do que pode acontecer na segunda-feira. A lei lá, ela é parecida com a lei do Brasil em termos de acidentes, de trânsito e tudo mais. Isso é um assunto que depois a gente pode entrar, que eu acho que todos têm que evoluir muito nessa questão. Mas começa com uma audiência, tipo uma audiência de custódia, onde as partes, né, apresentam eles a defesa, o promotor a acusação. E é um julgamento aí que vai durar cerca de 6 meses. É lento também, mas assim, também não é um prazo, né, que é absurdo, né? E vão argumentando a defesa e as provas. Mas é assim, ele confessou, né? Ele tem uma ficha nada boa. Ele teve, olha que interessante, Gustavo, ele teve uma condenação em 2016 por dirigir alcoolizado e sob efeito
de drogas. Quer dizer, como é que um cidadão desse volta a dirigir um veículo, né? Quer dizer, o histórico dele já não ajudava. Aí, esse cara, ele agrediu a ex-mulher, agrediu uma mulher, e ele está na cadeia hoje por essa questão. Então, é aquele indivíduo que a gente já percebe que ele não tem, né, nenhuma condição de conviver com a sociedade. E a gente espera da justiça americana de verdade que ele fique na cadeia por um bom tempo, não só pelo crime que ele cometeu contra o Luiz Gustavo, pelo crime que ele cometeu em 2016, pela violência contra a mulher. Não é um cidadão para estar na rua, porque ele estando na rua, ele vai vão ter mais Luiz Gustavos, pode ter mais mulheres agredidas, quer dizer, mas assim, a expectativa, por ele já ter alguns antecedentes, é que ele fique na cadeia. Um crime como esse, eles não precisam muito, né? Isso não é uma informação oficial, mas eles dizem de 8 a 10 anos de prisão se ele for condenado e, teoricamente, né, é uma pena justa para esse tipo de crime. Ô Guga, a gente já tinha conversado também da outra vez a possibilidade de você tentar a remoção do Luiz Gustavo pro Brasil, né? Até isso precisaria de uma estabilidade, né? Principalmente da parte neurológica dele aí, né? Das cirurgias, enfim, o reflexo das cirurgias. Há essa previsão ainda para o primeiro semestre, ou seja, para o segundo semestre deste ano, de vocês tentarem fazer trazer o Luiz Gustavo para o Brasil? Olha, isso é importante. Depois a gente vai, né, reunir a família, conversar também com a mãe dele, ver todas as possibilidades que nós temos disponíveis no momento, que a gente sabe o quê? A partir do momento que ele fez a cirurgia de reconstrução do crânio, ele está dando um passo para poder ter condições de viajar. Os médicos falam 1, 2 meses depois, teoricamente o cérebro dele já estaria, né, apto a fazer essa viagem. Isso tudo vai depender das próximas circunstâncias. Eu acho que nesse mês, né, que eu vou passar lá em Nova York com ele, a gente vai ter mais uma ideia certa disso, se a melhor solução é trazê-lo de volta ao Brasil, se de repente é bom esperar um pouco lá em Nova York, se ele vai poder seguir a vida dele lá ou não, né? Então, tudo isso são fatores que a gente vai colocar, né? Eu vou conversar com a mãe dele e nós vamos ver, né, a situação exata aí de trazer ele de volta. Eu acho que, assim, a vontade de tê-lo aqui no Brasil de volta é muito grande, você não tenha dúvida disso, porque aqui ele tem também tios, primos, irmãos. Então, quer dizer, o calor que ele vai receber aqui, lá ele tem a avó materna, tem o tio, mas aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, o calor humano, com a infinidade de amigos que o Luiz tem, eu não tenho dúvida que seria o melhor lugar para ele, mas isso a gente tem que definir mais para frente. Eu não resolvo, né, de forma também unilateral. A gente tem que ouvir todo mundo e sempre, né, sempre buscar o que é melhor para ele. Ô Guga, os compromissos profissionais dele, como que ficou essa situação trabalhista dele lá? As empresas que ele presta serviço, que ele trabalha, estão apoiando, têm entrado em comunicação com você? Gostaria que você também falasse a respeito disso. A gente conversou, a agência, que é uma agência grande dos Estados Unidos, tem filial em mais de 18 estados, né? Eles foram sensacionais conosco, porém, o contrato de trabalho do Luiz era por produção. Então, isso aqui no Brasil, em qualquer lugar, é básico. Se você entrega a produção, você ganha. Obviamente, se você não entrega, você fica sem o salário. Então, teoricamente, ele tem o emprego dele garantido, mas nesse momento ele está produzindo, ele não está produzindo, então ele... A gente conversa 8h16 com o jornalista Guga Mendonça, né, pai do Luiz Gustavo, que se acidentou aí após um atropelamento na região do Queens, em Nova York. Oi, Guga, vamos lá. Guga, me ouve? Voltou. Pequenininho. Olha lá. Então, eu falava, né, que eles foram muito solidários conosco, que nos atenderam, mas é a questão de trabalho por produtividade, e aí também eu acho que não tem muito o que fazer, né? São coisas aí da vida. Sim. Que região de Nova York que ele está internado? Onde fica o hospital, Guga? O hospital fica em Elmhurst, no Queens, né?
perto de também na divisa com Nova Jersey. É um lugar onde tem muitos latinos, né? E teoricamente naquele momento foi o hospital referência para trauma em relação aonde ele sofreu o acidente, foi em Astoria, próximo à casa dele, né? E ele foi transportado para lá. Assim, em termos de atendimento, realmente os médicos fizeram muito pelo Luiz Gustavo. Isso eu quero agradecer aqui publicamente a toda a equipe de enfermagem, os médicos. Realmente eles operaram um milagre, porque o Luiz chegou lá numa situação muito complicada. Então, assim, quanto a isso, a gente tem muita gratidão. A mãe está lá, ô Guga? Como que tem sido a relação sua com ela, com relação às informações sobre o Luiz Gustavo? A mãe também, ela está em Sorocaba, tentando viabilizar a ida dela, questão de documentos, etc., mas todo dia também está acompanhando, como eu. É muito pesado para os pais, né? Passar por uma situação dessa. É um menino sensacional, né? E a gente passar por tudo isso, realmente, eu acho que isso desestabiliza a vida de qualquer um, e não são dias fáceis para ninguém, mas a gente tem que ter muita fé e esperança que as coisas vão melhorar. Ô Guga, quando o Luiz decidiu ir para Nova York, o que você falou para ele? Você incentivou, você ficou temerário, enfim, essa relação pai e filho, como foi? Olha, o Luiz, ele sempre foi determinado nas escolhas dele. Então, assim, sou muito sincero, eu já sabia que não adiantava ir contra a maré, porque seria pior. Então, naquele momento, eu dei todo o apoio a ele, falei, filho, vai, corra atrás dos meus sonhos, até porque, por argumentos, ele me provou que era a melhor solução, porque tinha mais espaço para a área dele, ele que era autodidata nessa área aí de mídia digital, então ele mostrou que tinha mais espaço. Ele cursava engenharia aí na UFSCar, e ele achava que o futuro dele estava nisso, e ele deu uma série de argumentos que eu não tive como discordar, apesar de não, se eu fosse escolher na minha juventude, não seria o país que eu iria, não seria o lugar que eu ficaria, mas enfim, ele gostava muito de lá, ele tinha, desde os 3, 4 anos de idade, ia para lá, era a cidade que ele queria e que ele amava. Então, quanto a isso, a gente fica super feliz, porque ele estava realizando o sonho dele e com mérito, sabe? Muito trabalho, bem sucedido, mas aí aconteceu tudo isso, né? Ô Guga, para quem não se recorda, só para relembrar, ele se acidentou saindo da academia, é isso, né? Exato, saindo da academia. Essa história em si, a gente nunca vai saber ao certo, né? Só quando ele acordar, mas era o horário que ele saía de casa e ia para academia, porque ele trabalhava de home office, né? Uhum. Ele estava de home office desde o início da pandemia, desde o início desse trabalho que ele arrumou no meio da pandemia, e ele ia presencialmente raramente e tal. Então, o que a gente, até por ele só estar com o celular dele, a gente supõe, né, que é o que ele fazia todo dia, que era ir para academia. Ou ele estava indo, ou ele estava voltando. E eu tive acesso, Gustavo, o promotor lá dos Estados Unidos, do senhor Samuel Pellegrino, que é o responsável pelo caso. Eu vi, né, todos os vídeos, é chocante, é absurdo. E ele atravessava na faixa calmamente, na razão dele. E esse cara, ele veio aí numa velocidade incrível. Era um carro grande, então, Guga? O carro que atropelou ele era um carro daqueles furgões, um carro grande, ou era um carro de passeio? Não, era um Nissan Sentra, um carro que a gente tem aqui no Brasil, um carro que para lá já é muito velho, é ultrapassado, é complicado. E realmente, o cara tá dirigindo o carro do pai dele, tinha 29 multas, e nos Estados Unidos, a partir de $350 de dívida, o carro teria que estar apreendido. Quer dizer, são essas questões que me revoltam muito. Porque se de repente ele tivesse sido preso em 2016, ou caçado a carteira, que nunca mais pudesse pegar um carro, ele não ia atropelar o Luiz Gustavo. Se esse carro tivesse apreendido, o Luiz Gustavo não seria atropelado. Lógico, a gente tem questões de destino e de,
fatalidades, mas poderia ter sido evitado, e é isso que me chateia muito, viu, Gustavo? Sem dúvida, né? Até porque o passado também já condenava, né, o agressor, né? Não só da violência doméstica, mas também a violência no próprio trânsito, né? Exato. E assim, a gente tem que chamar atenção. Às vezes a gente fala muito, o Brasil é impune. Na verdade, em relação a crimes de trânsito, isso é uma questão mundial. E a gente tem que jogar essa reflexão para a população, que pense bastante em relação a essas questões, porque não é acidente, não. A gente não pode dizer que foi acidente, que foi fatalidade. Eu não vejo diferença do meu filho estar numa esquina, ser assaltado, tomar um tiro na cabeça e estar na situação que ele está hoje. Ele podia estar igual, com um tiro na cabeça no assalto. E ele foi atropelado. Quer dizer, eu acho que são crimes bem parecidos. A violência é igual, as sequelas e as consequências também são iguais. Então, por que a gente não vê esse crime de trânsito também com mais rigor? E aí que eu estou te falando, é um problema mundial, não estamos falando só do Brasil. Ouvi de algumas pessoas, mas que tragédia, lá nos Estados Unidos mesmo, nem só aqui, mas que tragédia, acidentes são complicados mesmo. Isso não é acidente, entendeu? Essa é a minha revolta. Ô Guga, você pensou em algum momento conversar com algum congressista, algum político dos Estados Unidos para mostrar também as dificuldades de uma pessoa de fora tendo que, enfim, sobreviver aí com poucos recursos, enfim, se haveria um amparo maior do próprio estado norte-americano, no caso Nova York, para ajudar no custeio aí do tratamento? É um estado, né, e é um país que é extremamente capitalista, né, eu acho que essa questão, são poucas as situações, até porque o Luiz morava há pouco tempo lá, morava 2 anos, parece que as questões previdenciárias e a partir de 5 anos a pessoa começa a ter alguns direitos. Então, eu observo que ele não terá muitos benefícios do governo, se precisar se aposentar, se ficar inválido pela vida inteira, mas isso é uma questão também que nós estamos atentos, estamos, né, buscando informações e é interessante, né, Gustavo? Porque aqui no Brasil a gente sabe tudo como funciona e a gente costuma, né, até eu como jornalista, a gente é bastante curioso, né? Então a gente vai lá, busca, então a gente sabe, né? Mas lá as coisas são ainda... para mim mesmo, que sou um cara que pesquiso, que olho, que vejo, ainda são muito obscuras. Entendi. Ô Guga, pra gente finalizar, você tem a vaquinha, né? Segue com a vaquinha virtual aí, as pessoas que puderem se sensibilizar e ajudar a contribuir, até porque não são somente os custos da internação, você tem os deslocamentos, tem que acertar a parte jurídica também. Quais são os canais de contato, Guga, para as pessoas que quiserem ajudar, quiserem também fazer qualquer tipo de doação a você? Gustavo, é importante esse espaço, é importante também esclarecer. Essa vaquinha, ela foi organizada por alguns amigos jornalistas, né? E visava o quê? Cobrir a minha viagem a Nova York, para que eu estivesse ao lado do Luiz Gustavo. Isso não se trata de nenhum custo pro Luiz Gustavo, porque é uma questão ainda que tem que ser muito acertada, né? E a partir do momento que eu reuni o valor suficiente para fazer essa viagem, para estar do lado dele, eu cancelei a vaquinha por uma questão até, eu acho que a gente tem que ser muito grato a todos que ajudaram, mas não adianta a gente, né, pedir quando não tem, né, uma necessidade imediata. Então, quando juntou o recurso para essa viagem, a gente cancelou a vaquinha, mas eu quero agradecer a todos que ajudaram, Gustavo, às vezes pessoas que a gente não conhece vão lá e dão essa ajuda pra gente. Isso é uma sensação muito boa, o carinho, as orações, as palavras de conforto que eu recebo de todos. Eu acho que assim, se a gente tira um lado positivo de uma situação como essa, é isso, é a união, é a amizade, é a solidariedade. E olha, Gustavo, o brasileiro é campeão nisso, sabe? A gente só tem a agradecer. Legal. Guga, a gente vai continuar rezando aqui para a solução ser a melhor possível pro Luiz Gustavo, que ele saia dessa, que ele se recupere logo e quem sabe num futuro próximo você traga ele presencialmente aqui no estúdio da Jovem Pan Sorocaba. Com certeza, farei essa visita com maior honra. Agradeço você, Gustavo, agradeço a Rosana, agradeço o Kiko, toda a equipe da Jovem Pan, esse importante veículo do interior de São Paulo e do Brasil, né, com muita tradição.
Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Rosana. Valeu, Guga. Deus abençoe, boa viagem a você. E a gente vai se comunicando, qualquer novidade você pode me chamar, tá bom? Com certeza, obrigado. Grande abraço. 8h27, nós falamos com o jornalista Guga Mendonça, pai do Luiz Gustavo, que segue internado nos Estados Unidos, lutando pela vida, enfim, e que nós continuamos com as nossas orações aí pela melhor recuperação dele. 8h27, vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o premiadíssimo café Excelsior, e daqui a pouco a gente volta antes do prefeito Rodrigo Manga com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum. 8h27 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.